Vamos gravar o vídeo, se você me permitir, se assim for, né? Gente do céu, vocês adoram o George, mas não sabem como é difícil gravar com essa figura, porque ele não para quieto, né? Enfim, vem aqui. Vem. Aí, ó. Contra também. Seja muito bem-vindo ao canal do Sítio das Calopsitas. Eu sou a Suzana e esse daqui, como vários de vocês já sabem, é o Diógenes. E hoje nós vamos falar pra vocês a respeito de Suzana, não estou conseguindo reproduzir as minhas calopsitas. Não sei porque o meu casal já botou 3 vezes e nunca nasce filhote, ou se nascem os filhotes acabam morrendo. Então é sobre problemas de reprodução, por que você não consegue reproduzir, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então bora começar, né, seu pumbinho? Fora ter um bonitinho. Sem dúvida é um dos temas que vocês mais pedem pra gente falar no nosso canal, não é mesmo? A respeito de por que eu não consigo reproduzir minhas calopsitas. Pra quem não sabe, eu já fui criadora de calopsita, vendi muitos filhotes no passado, hoje já não crio mais calopsitas, tenho apenas calopsitas pet e no momento tô cursando medicina veterinária. Então eu vou trazer pra vocês algumas das minhas experiências como criadora e também alguns conhecimentos da área da veterinária que expliquem o motivo porque o seu casal não se reproduz, tá bom? Falando agora como criadora. Os principais motivos que você pode ter de erro de manejo seriam: primeiro e mais importante, o ninho da sua calopsita. Tem muitas pessoas que não entendem que o ninho tem que ser adequado para o casal se sentir confortável para reproduzir, né, Diógenes? Imagina, o Diógenes é uma calopsita grande. Ele deve medir aí perto de 20 centímetros de comprimento. Se o Diógenes, sendo o Diógenes, já tem esse tamanho, imagina o Diógenes mais uma fêmea e mais ali, em média, ali 3 a 4 filhotes, que perto de 30 dias vão medir mais ou menos isso aqui. Então assim, vocês têm que ter noção que o ninho da calopsita não deve ser aqueles ninhos que a gente compra na agropecuária, por exemplo. Tem agropecuária que pega esses ninhos desse tamaninho assim, ó, que é aquele ninho que vai ser vendido a 30 e poucos reais e o ninho é de... qual que é o nome? EVA? Não é EVA. MDF, aqueles ninhos de MDF desse tamaninho que a pessoa acha que é pra calopsita, mas na verdade é um ninho pra periquito, que na minha opinião também é pequeno, tá? De qualquer forma, primeira coisa muito importante é o seu ninho. Para você reproduzir calopsita, essa calopsita tem que estar num ninho bom. Se essa ave não tiver um ninho adequado, ela não vai querer reproduzir, beleza? Isso principalmente para aqueles casais que começam a entrar dentro do ninho, sai do ninho, entra, sai e nunca botaram um único ovo sequer. Esse é o principal motivo da ave nunca ter iniciado postura, é porque o ninho não está adequado. E qual que seria o ninho adequado para um casal de calopsitas? A gente tem basicamente 2 modelos de ninho, que seria o ninho vertical e o ninho horizontal. Ambos os ninhos têm suas vantagens e desvantagens. O ninho vertical ele é muito bom porque você consegue ter uma visão panorâmica dos filhotes e não tem risco do filhote acabar caindo desse ninho, tá bom? Isso porque a boca do ninho fica em cima e os filhotes ficam na parte de baixo. O filhote só vai conseguir sair do ninho quando ele tiver formado praticamente, ali com seus 35 dias de vida mais ou menos. Então, não tem risco de queda do filhote direto no chão da gaiola e tem muito filhote que morre por conta disso. Contudo, o ninho vertical, ele tem 2 desvantagens assim. A primeira desvantagem é que você vai ter que abrir ele por cima para poder ver os filhotes que estão dentro e muitas vezes os pais estão por cima dos filhotes e você não consegue ter uma visão boa do que está acontecendo ali dentro. E acaba também sendo um pouco mais muvucado de você ir manusear os ovos porque os pais podem se assustar e correr lá dentro e acabar quebrando os ovos. Essas são as desvantagens que eu vejo no ninho vertical. E também a gente tem o ninho horizontal, que é um retângulo que é deitado, obviamente, e é um ninho que tem a sua desvantagem, que o filhote pode cair desse ninho e se matar ou acabar se machucando muito feio. Contudo, essa parte do filhote acabar caindo no ninho pode ser evitada quando você faz uma divisória dentro do ninho. Tem a parte do retângulo que é um pouco côncava, onde as aves vão colocar os ovos, onde os filhotinhos vão nascer. E ali no outro polo do retângulo tem a porta do ninho. Entre a porta e entre essa concavidade dos ovos, a gente aconselha fazer uma pequena paredezinha, um pequeno bloquinho de madeira dentro do ninho, para que os filhotes não consigam passar para o outro lado e cair pela portinha. E essa altura de parede tem que ter uma boa altura, ao mesmo tempo esse ninho não pode ficar muito apertado para o casal conseguir passar, beleza? Sobre dimensões do ninho. Ninho horizontal, eu sempre recomendo você fazer um ninho de 28 a 30 centímetros de comprimento, mais ou menos. Porque, como eu disse, só o Diógenes tem quase 20 centímetros de comprimento. Então, assim, imagina 5 aves dentro daquele ninho, 6 aves em média dentro daquele ninho. Porque um casal de calopsitas normal costuma botar em média de 3 a 4 ovos. Então, imagina, se o pai e a mãe e os filhotes ficam quase do mesmo tamanho dentro do ninho, vai ficar muito apertado.
Então você precisa ter um ninho ali de pelo menos 28 a 30 centímetros de comprimento, que vai dar mais ou menos isso aqui, uma régua, beleza? E de altura eu gostava de fazer de 15 a 20 centímetros, porque aí eu conseguia fazer a paredezinha interna com mais ou menos 8 a 10 centímetros, dependendo do filhote. Imagina uma parede dessa altura, o filhotinho ele não consegue pular pro outro lado. Então, é bom que você tenha um ninho alto, de 15 a 20 centímetros de altura. E por fim, qual que seria a largura desse ninho? Eu gosto de pensar em também fazer por 20 centímetros. Então suponha aí que um ninho bom para calopsita vai ter de 30, 20 e 20. E para o ninho vertical, eu recomendaria que vocês fizessem, né, uma base de 20 por 20 centímetros. Então vai ficar uma base de quadrado de 20 centímetros. E a altura desse ninho ser mais ou menos 30 centímetros. Ok? Vocês podem mandar fazer numa marcenaria, por exemplo. Esse ninho tem que ser feito de madeira maciça de preferência. O MDF ele não é interessante porque ele acaba estufando quando tem contato com a umidade. Tá aí outro fator que pode ser um fator do porquê que você não tá conseguindo reproduzir. E assim, vocês têm que entender que as dicas que eu tô dando são as dicas para a maior parte dos casais de calopsita. Tem calopsita que vai se reproduzir no chão embaixo da cama, tá bom? Mas só que a maior parte das calopsitas precisa de um ninho adequado. Então, qual que é o melhor material para o seu ninho ser feito? É de madeira maciça, tá bom? Vai no marceneiro e pede para ele fazer o ninho com essas dimensões que eu te falei. E se você optar pelo ninho horizontal, lembre-se de ter uma parede que evite que os filhotes passem para outro lado. Outro fator importante sobre essa parede que fica dentro do ninho é que ela tem que ser grudada de uma lateral do ninho até a outra. Ou seja, é um retângulo que tem que ficar dentro desse outro retângulo sem ter margens entre essa parede e a parede do ninho. Por quê? Muitas vezes pode acontecer da pessoa fazer até a parede do ninho e não fechar totalmente, não encostar na parede do ninho. E aí fica um vãozinho. Muitas vezes eu já vi casos de criadores que fizeram isso e o filhote foi passar pro outro lado, prendeu a perna e acabou fraturando a perna. Isso acontece pra caramba. Então, pra evitar acidente, sempre faça a parede dessa forma, ok? E o último fator relacionado a ninho, e que muita gente não sabe, é que o ninho da sua calopsita precisa ter um substrato. Tem muita calopsita que acaba criando sem substrato nenhum, isso porque o dono não sabia, mas o adequado é que você tenha ali maravalha, ok? É diferente de pó de serragem. Nunca use pó de serragem no ninho da sua calopsita, porque o pó da madeira, ele pode dar problemas respiratórios nas aves. Além de ser irritante para o aparelho respiratório, pode também causar problemas oculares, uma úlcera de córnea, por exemplo, tá? Considerando ainda que você vai ter filhotinhos ali que não tem muita noção das coisas e pode acabar ingerindo e respirar, porque o filhote nasce grudado no chão. Então assim, nunca use pó de madeira. Você vai colocar um punhado lá dentro e os pais de calopsita, eles são surtados. Eles vão colocar um pouco pra fora. Maravilha! Ajuda a evitar que os ovos rolem de um lado pro outro no ninho. Por quê, gente? Qualquer mínima fratura no ovo da sua calopsita, o filhote vai morrer dentro. Então, por exemplo, tem muita gente que não sabe, mas às vezes o ovo foi lá, deu uma trincadinha ou ficou com um furinho. Essa trincadinha, esse furinho vão inviabilizar aquele ovo de nascer um filhote. Muitas vezes isso acontece, principalmente quando está no início da gestação do ovo da calopsita, que o ovo foi recentemente colocado e está sendo chocado e, sei lá, no 7º dia de choco, trincou o ovo. Provavelmente você vai perder este ovo, perder este filhote. Então assim, a maravalha é muito importante porque a maravalha por si só, são várias lascas de madeira. E o ovo vai parar nessa lasca e não vai ficar rolando de um lado pro outro. Ajuda a evitar que o ovo quebre. O segundo fator importante de você usar a maravalha é que pra calopsita, na cabeça dela, isso faz parte da reprodução. Na natureza, a calopsita vai lá no eucalipto da Austrália e começa a procurar um buraco nesse eucalipto. A calopsita rói dentro daquele eucalipto, solta a lasca de madeira dentro daquele eucalipto, isso na natureza. É muito importante que a gente tente fazer o mais próximo possível do que esse animal teria na natureza. Então as lascas de maravalha, na cabecinha da calopsita, é pra estar ali e ela tem que ajeitar aquilo lá do jeito que ela quiser. Isso faz parte do instinto de reprodução da sua ave, então é por isso que é muito importante você colocar. E o terceiro fator que é muito importante do você usar maravalha é que quando os filhotes nascem, eles não conseguem regular direito a temperatura deles e eles praticamente nascem sem nada, só nascem com uma pluminha.
Eles perdem temperatura muito rápido pro meio e eles também têm uma incapacidade de ficar de pé direito. E eles acabam ficando muito bobo, espatifado no chão. E se você não tem a Maravalha para fazer um colchãozinho confortável, que também ajuda a manter o ar mais preso ali e manter esses filhotes mais quentinhos, você pode ter filhotes com pernas abertas, que é aquela famosa, meu filhote fica só de espacate, o que eu faço? Pode ser causado porque o ninho é muito liso. E o segundo fator é porque o filhote porque a Maravalha ajuda a manter o filhote mais aquecido. Segundo motivo que o seu casal de calopsita pode não estar se reproduzindo é que você deve avaliar a qualidade do seu casal no quesito de score corporal e idade. Como é que você avalia o score corporal? O que é score corporal, Suzana? É você basicamente avaliar se aquela ave tá saudável, ou se ela tá obesa, ou se ela tá magra. Como a gente avalia isso? É muito importante que o tutor de calopsita sempre tenha uma balança para poder pesar a sua ave esporadicamente para acompanhar ganho e perca de peso. Contudo, digamos que a olho nu, a palpação é muito importante. As aves, elas possuem um osso chamado quilha, que fica aqui, ó. Sai daqui! Sai, Lazarento! Sai! Ai, socorro! Sai! Ai. Sai daqui, seu demônio! Morre! Socorro! Fica mais ou menos na barriguinha ou barra peitoral da calopsita. Não confunda com o papo, tá? O papo da ave tá aqui e a quilha e peitoral tá pra baixo. Se você passa a mão, você sente um osso pontudo. As aves então têm essa quilha e em volta dessa quilha elas têm uma musculatura peitoral. Essa musculatura é o que vai definir se essa ave tá ficando muito magra ou se tá obesa. A ave saudável, você vai sentir a pontinha do osso e em volta uma musculatura um pouco arredondada. Se você tem uma ave extremamente magra, essa musculatura ela vai ter sido atrofiada. Porque, querendo ou não, as aves não são animais que possuem um grande depósito de gordura. E elas usam muito glicogênio. E glicogênio tá dentro dos músculos. E quando a ave tá doente ou quando a ave tá muito tempo sem comer, ela consome o glicogênio desses músculos e gera uma atrofia nesse músculo do peitoral, principalmente. E o que acontece? Você vai palpar a ave e você vai sentir esse osso muito pontudo e praticamente nada envolvendo esse osso. Você vai sentir literalmente uma quilha. Beleza? E o terceiro caso é quando a ave está obesa. Aves extremamente magras e aves obesas não se reproduzem bem. A ave obesa você vai sentir como? A quilha tá aqui e ela tá tão obesa que além do músculo que tá ali presente, você vai ter uma camada de gordura em volta. E essa ave vai estar redondinha. Você vai passar a mão e vai fazer assim, wick, 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 wick. Você não vai ter quilha, você vai ter um negócio redondinho desse jeito. Porque tá a quilha aqui dentro, os músculos e também uma camada de lipídio. Aí você vai sentir o bicho redondo. Ambos os fatores são negativos. Uma ave obesa não é uma boa reprodutora. Isso porque tanto a ave ser muito magra ou tanto a ave ser muito obesa, ela pode ter alterações hormonais que dificultam a reprodução. Além de que uma ave extremamente magra normalmente também pode estar acompanhada de uma desnutrição ou uma hipocalcemia. E aí você vai ter malformação de ovos e também ter dificuldade na hora da postura da ave. Ou seja, ela não vai ter força para poder contrair e expulsar esse ovo e botar esse ovo. Principalmente se a sua ave tiver uma hipocalcemia. Porque o cálcio, além de ser importante para a formação da casca do ovo, ele é importante para fazer os músculos contraírem. Se a sua ave tiver uma hipocalcemia, que é pouco cálcio, ela não vai conseguir botar. Outro fator, né, sobre as obesas. A ave obesa pode ter alteração hormonal e por isso que não reproduz bem, só que também tem um quesito mecânico da coisa. Imagina o macho em cima da fêmea tentando cruzar, copular com ela e a barrigona do macho fazendo assim. E isso pode atrapalhar muitas vezes o macho a encostar a cloaca dele nela. Porque o macho ele tem que vir por cima da fêmea. Isso é chato, viu? Ai, Diógenes, seu trem. Diógenes, não precisa ficar bravo, Diógenes. O macho tem que vir por cima da fêmea e esfregar a cloaca dela embaixo do rabo dela, que é onde tá a cloaca dela. E se o macho tá muito gordo ou se a fêmea tá muito gorda, isso pode ser difícil. Então é por isso que a ave boa para reproduzir é a ave que tá saudável, a ave com bom score corporal. E o segundo fator sobre o seu casal que você deve avaliar é a idade que você vai reproduzir essas aves. Gente, para qualquer reprodução de qualquer bicho, nós temos que esperar a idade zootécnica da espécie para poder reproduzir. O que é isso? A idade que o animal é considerado adulto e apto para a reprodução. No caso das calopsitas, é 12 meses de idade, 1 ano. Não, você não deve reproduzir com 10 meses, 8 meses, 6 meses de idade. Se você reproduz, sei lá, com 8 meses, você consegue reproduzir? As aves podem cruzar, podem botar e podem se reproduzir, mas você deve fazer isso? Não, você não deve.
Uma calopsita que tá reproduzindo com 8 meses de idade é a mesma coisa que um casal de adolescente de 13 anos tendo um filho. Então assim, não pode, tá? Não deve. Por quê? Por exemplo, as fêmeas. As fêmeas possuem os folículos, certo? Os folículos vão se tornar óvulos que vão ser fecundados pelo esperma do macho e que vão resultar num ovo. As fêmeas jovens ainda têm esses folículos imaturos. E se você pega uma ave jovem para reproduzir muito nova, o que vai acontecer? Esse folículo ainda não vai estar maduro o suficiente e o filhote vai nascer pior do que nasceria um filhote de uma fêmea adulta. E isso vai refletir durante toda a vida reprodutiva daquela calopsita. Você vai ter iniciado o ciclo reprodutivo dela com os folículos ainda imaturos e você vai ter menos filhotes e filhotes menores do que você teria com uma ave adulta, ok? Além de que, uma ave de 8 meses ainda não está totalmente desenvolvida de sua musculatura e dos seus ossos. Ela ainda está, por exemplo, depositando cálcio no fêmur dela para poder consolidar o osso ali. O oviduto dela ainda não está totalmente desenvolvido e aí você pode gerar um quadro de ovo preso, por exemplo, que também é muito comum nas calopsitas muito jovens. Ovo preso, principais causas: deficiência de cálcio e principal causa secundária é a ave ser muito nova para reproduzir. E o outro extremo é quando a pessoa pega uma calopsita com mais de 7 anos para reproduzir, seja um macho ou seja uma fêmea. A idade que você deve reproduzir a sua calopsita é de 1 ano até no máximo 7 anos de idade. Esse é o período que você vai poder reproduzir as suas aves. Se a sua calopsita tem 8 anos ou se a sua calopsita tem 8 meses, você não deve reproduzir. No caso das calopsitas mais velhas, elas obviamente vão ser mais experientes em cuidar dos filhotes, contudo, o organismo delas já está debilitado e, por exemplo, os folículos da fêmea já estão mais velhos. E o que acontece com o negócio ser mais velho? Quanto mais velho, maiores as chances de você ter uma replicação celular com alguma variação que gere uma mutação, uma doença congênita. Ou seja, a célula nova, célula de um animal, de um humano, por exemplo, está se multiplicando da maneira correta. É por isso que, por exemplo, neoplasias você encontra em animais mais velhos. Ou seja, a multiplicação teve uma falha e gerou uma mutação. Essa multiplicação ter uma falha e gerar uma mutação normalmente ocorre em animais mais velhos, seja no caso de tumores ou seja também no caso de gerar filhotes com algum problema congênito. Por exemplo, se você pega uma calopsita de 8 anos para reproduzir, a chance dela te dar menos filhotes e de dar filhotes com alguma anomalia, como por exemplo 3 pernas, é muito maior do que a chance de uma calopsita de 2 anos ter, entendeu? Uma calopsita de 2 anos, ela vai normalmente gerar filhotes saudáveis e filhotes em maior quantidade do que uma ave mais velha. Então é por isso que você nunca deve reproduzir os dois extremos, né? Agora que eu já falei dos 2 principais fatores, que é ninho e entender o seu casal de calopsita, o terceiro fator são as doenças. Tem várias doenças infecciosas que vão contrariar a reprodução dos animais. Ou seja, às vezes a calopsita pode estar linda assim, bonita, comendo, cantando, esperta, gordinha, mas ela nunca consegue galar os ovos. Isso pode acontecer por doenças virais principalmente, desde doenças bacterianas até virais. No caso das doenças virais, isso é mais comum, da calopsita ser portadora da doença, aparentemente não demonstrar sintomas, mas ela já, entre aspas, demonstra não conseguindo se reproduzir. Alguns vírus, eles podem passar da mãe para o filhote antes de formar o ovo, e é o que acontece, esse embrião acaba sendo invalidado, então nunca vai conseguir nascer porque aquele embrião está sendo contaminado, porque tá passando da mãe para o filho. Então, uma dica também para você que não consegue reproduzir, chame o veterinário para ele poder fazer uma bateria de exames nos seus animais. Porque muitas vezes num PCR da vida, ele vai acabar pegando alguma doença viral. E infelizmente a maior parte das doenças virais que afetam as calopsitas, elas não têm cura. E aves que têm essas doenças virais muitas vezes não conseguem se reproduzir e não tem o que fazer. Não tem vitamina que você dê que vai fazer uma ave com doença viral conseguir se reproduzir. Agora que eu já falei das doenças, o próximo fator muito importante é o quesito do estresse. Tem muitas aves que não se reproduzem e o problema tá onde? Tá olhando pra mim. O problema tá olhando pra mim, que é no caso você, tutor. Muitas vezes as aves não se reproduzem porque o tutor é um tutor coruja e não desgruda do casal de calopsita. Colocou o ninho, a pessoa fica assim, ó, na frente do ninho, sei lá, 3 horas por dia pra ver se as aves vão colocar. A pessoa fica abrindo a tampa do ninho toda hora pra ver se o casal colocou.
Gente, o fator humano estressa. Pra calopsita mansa, até a calopsita mansa fica um dragão de brava quando ela tá na reprodução. Se você fica toda hora indo lá, abrindo o ninho, olhando eles não vão reproduzir, porque eles não se sentem confortáveis para isso. A ave, para ela reproduzir, ela tem que se sentir segura, ou seja, o território é meu, tá protegido, não tem nenhuma normalidade, eu posso botar meus ovos aqui que ninguém vai atacar os meus filhotes. Se você fica indo lá toda hora e olhando toda hora, os seus animais podem ficar estressados e entenderem que aquele lugar está sendo ameaçado e é por isso que não vão se reproduzir. Outro fator também que inclui o estresse é quando a pessoa fica trocando a gaiola de lugar, trocando o ninho de lugar, trocando a gaiola, trocando o ninho. Você nunca deve trocar nem a gaiola e nem o ninho e nem trocar eles de lugar da sua casa durante a reprodução. Se a sua calopsita, sei lá, mora no quarto aqui e tem a gaiola dela e você colocou o ninho e eles começaram a colocar e a chocar, você não deve tirar a gaiola do quarto e colocar na varanda, por exemplo. Isso porque a mudança de ambiente pode gerar o estresse e as aves abandonarem o ninho, isso quando as aves não abandonam os filhotes nascidos, ok? Então assim, se você tá na reprodução, não é hora de você gerar estresse pro seu animal. E o último fator, e muito importante, acho que é o quinto fator, né, Diógenes? seria o quesito de alimentação da sua calopsita. Você deve avaliar com o seu veterinário se a sua ave não está desnutrida. Aves desnutridas também não conseguem se reproduzir bem. E desnutrição, você pode ter uma ave obesa que é desnutrida. Ser gordinho, ser obeso, não significa que essa ave está bem nutrida. Por exemplo, sua calopsita comeu dieta de mix de semente a vida inteira. Ela tá obesa, tá gorda. Ela é desnutrida. Por quê? O mix de semente, por exemplo, ele é extremamente pobre em aminoácidos e extremamente pobre em vitaminas e principalmente extremamente pobre em cálcio. Então a sua ave ela vai ser gorda porque a semente tem muita gordura, mas ao mesmo tempo ela vai ser desnutrida de cálcio e não vai conseguir gerar ovos, por exemplo. Então esse é um fator que pode sim indicar o porquê que a sua ave, entre aspas, não se reproduz. Pode ser uma desnutrição. Você não consegue diagnosticar isso de bater o olho, você tem que chamar um veterinário para ele fazer os exames devidos. Por exemplo, deficiência de cálcio, ele vai pedir um exame de sangue, ele vai medir o cálcio sérico, o cálcio iônico. Então assim, chame o seu veterinário de confiança para que ele faça a bateria de exames para ver uma desnutrição. Isso vale para qualquer coisa. Nunca você deve automedicar a sua ave. E assim, é apenas o veterinário quem é apto para diagnosticar uma desnutrição da sua ave. Não vai ser você que vai bater o olho no seu animal e falar: eu vou comprar uma vitamina para dar para ela, porque para ela reproduzir melhor. Gente, não faça isso. Tem muita gente que se acha veterinária de internet e pesquisa remédios que receitaram para outras pessoas ou até mesmo, vitamina E é vitamina da reprodução. Vou comprar e dar para os meus bichos. Não faça isso. Por quê? Quando você fica automedicando o seu animal com vitaminas aleatórias e com suplemento de cálcio, por exemplo, você pode gerar doenças pelo excesso disso também. Por exemplo, o cálcio, você tem a hipercalcemia. Se você ficar suplementando cálcio na dieta da sua ave sem regra, sem saber a medida certa, sem a receita do veterinário te indicando o quanto que você tem que dar, você pode gerar a doença de hipercalcemia na sua calopsita. O que vai acontecer numa hipercalcemia, por exemplo, é a calcificação de tecidos moles. Ou seja, músculo começa a virar osso, vulgarmente falando, entendeu? Então assim, nunca automedique o seu animal. Ai, Suzana, comprei vitamina, vou pingar na água, vou dar direto no bico, vou ficar dando vitamina até acabar o pote. Não faz isso, não. Próximo sentido no quesito de alimentação é, você tem que demonstrar para o seu casal de calopsita que eles vão ter o que eles vão precisar para alimentar os filhotes. Ou seja, você tem que preparar para poder reproduzir. Por exemplo, você todo dia coloca lá 15 gramas de ração para cada calopsita, totalizando 30 gramas de ração na gaiola. Se você deixa todo dia o mesmo alimento contado, o seu casal vai bater o olho e vai falar: não tem comida para alimentar os meus filhos, não vou me reproduzir. O truque é que você comece a aumentar a alimentação desses animais para eles entenderem que tem alimento para os filhotes. E aí eles começam uma reprodução. Além da ração estar em maior quantidade, ajudar a induzir o seu animal a se reproduzir, você pode oferecer verduras verdes escuras, também pode oferecer legumes, frutas menos, tá, gente? Porque a calopsita não é ave que normalmente come fruta, não é uma ave feita para comer fruta. De qualquer forma, você pode oferecer grãos germinados, pode oferecer de tudo, farinhada, para poder ajudar o seu casal a entender que vai ter alimento disponível para eles para criarem os filhotes.
Então, basicamente, os fatores que a gente falou que podem influenciar no porquê que a sua ave não consegue se reproduzir são o ninho. Lá, 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 minha cabeça tá piscando. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Judite! Judite, pelo amor de Deus, roubaram meu olho, Judite! Tá tudo bem? Socorro! O ninho não estar adequado. Segundo fator, o próprio casal. Ser aves muito velhas ou muito novas e ser aves muito magras ou muito obesas. Terceiro fator, referente ao estresse. Sua ave tá estressada porque você não larga do pé dela. Sua ave tá estressada porque toda hora você tá trocando a gaiola de lugar, que você tá trocando o ninho de lugar. Quarto fator, doenças infecciosas. Minha mão tá meio... Diógenes, o que foi? Quarto fator, doenças infecciosas. Doenças virais, bacterianas, que os seus animais podem ser portadores e tá passando diretamente pro filhote e matando o filhote antes mesmo dele nascer. Quinto fator, alimentação. Seu animal tá desnutrido? Não tá? Seu animal tá tendo visão de que tem bastante alimento na gaiola ou não tá? Então esses são basicamente os 5 fatores que influenciam numa reprodução Insucedida, mal sucedida? Meu Deus do céu. em uma reprodução mal sucedida. Então, espero ter ajudado vocês. Caso você queira aprender mais de calopsita, se você tem uma criação e quer melhorar a sua criação, eu tenho um curso autoral onde eu abordo tudo sobre alimentação, bem-estar animal e gaiolas. Querendo ou não, você vai reproduzir suas aves muito mais se você entender desses 3 fatores. Porque uma ave só se reproduz se ela tem uma boa dieta, se ela se sente bem e se a gaiola tá adequada. Então, se você quer ter uma reprodução de sucesso, adquira o meu curso, o link tá aqui embaixo fixado. E também, se você tem interesse em adquirir o nosso Bird Shoulder, que é a nossa proteção de ombros, o link também está na descrição. Pra que serve, Suzana, essa proteção de ombros? Serve, né, Diógenes, pra calopsita não defecar na sua roupa. Reparem que ele fez o cocôzinho no Bird Shoulder e a minha roupa tá intacta. Ai, trem! E minha roupa... Para! E minha roupa tá... Opa, sai! E minha roupa tá intacta. O Bird Shoulder, além de proteger contra as fezes da calopsita, ele protege contra o pó de penas e principalmente as arranhadas que eles dão nos ombros. E todos os Bird Shoulders vêm com o brinquedo de brinde pra sua ave poder brincar enquanto tá no seu ombro. Todas as estampas são autorais, ou seja, eu desenhei todas as estampas, então são únicas. Aproveite, se você gostou de determinada estampa, corre lá e adquira, porque senão pode acabar e nunca mais ter. Né, Diógenes? Enfim. Gente, esses foram os recados. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, das 5 dicas do porquê seu casal não reproduz. É isso, né, Diógenes? Um beijinho ou você vai me bicar? Um beijinho. Trem, bicada. Vai inchar agora. Fiz botox. Um beijinho e tchau, tchau.